Saudações, bom dia. Bom, ontem a gente fez um vídeo que eu acho até interessante, embora difícil de assistir, porque só fala sobre a produção de alimentos da China. Certo? 1 bilhão e 800 milhões de toneladas de produtos agrícolas, quase 5 bilhões de aves, mais de 400 milhões de suínos, salvo engano, mais de 300 milhões de patos, esse tipo de coisa. Então, mostramos de maneira clara que a China produz proporcionalmente mais comida do que o Brasil. O que a China compra do Brasil é exatamente semente para alimentar os porcos que ela cria, certo? Então, o Brasil não alimenta 1 bilhão de pessoas nunca. Até porque, gente, se a gente for analisar, o Brasil produz o quê? Umas 260 milhões de toneladas de grãos. Desses 260 milhões de toneladas de grãos, mais ou menos, uns 230, 240 milhões são exportados. Então, o Brasil produz muito pouco grão para a população brasileira, certo? Se a gente tirar da equação os alimentos que são exportados, soja e milho, e tirar, evidentemente, a cana-de-açúcar, o Brasil produz proporcionalmente nem a metade da quantidade de comida que produz a China. Não é à toa que, per capita, a China, muito em breve, vai se tornar uma grande exportadora mundial de alimentos, porque ela produz mais alimento do que a população consome. Então, rapidamente, ela vai deixar de ser nossa cliente para se transformar em nossa concorrente. E nós não temos a mínima condição de concorrer com a agricultura chinesa, muito superior à nossa em grau de tecnologia, eficiência e eficácia. Certo? Esse é o ponto. Eu espero que o vídeo sobre a produção de alimentos da China tenha deixado isso muito claro. Outra coisa que já é clara sobre o mesmo assunto é que proporcionalmente a Rússia produz muito, mas muito mais comida do que nós. Certo? Eu estou falando de comida humana. Você pega a produção brasileira de arroz, acho que 16 milhões de toneladas, e compara com a produção russa de trigo, de mais de 100 milhões de toneladas. E você vê que apesar da Rússia ter só 2/3 da nossa população, ela produz 6 vezes mais comida para humanos do que nós. Então o celeiro do mundo é a Rússia, não é o Brasil. O Brasil especificamente é o país que produz semente para alimentar os porcos da China, certo? China tem, como mostrei ontem, mais de 400 milhões de suínos. E alimenta esses suínos, ela produz 260 milhões de toneladas de milho, certo? 260 milhões de toneladas de milho e pouco menos de 20 milhões de toneladas de soja. Isso não, como a soja deles é usada para fazer comida, tofu é muito importante na alimentação chinesa, leite de soja, óleo de soja, então o que eles importam da gente é a semente de soja para alimentar porco. A China responde por 70% do consumo da soja brasileira, certo? Então eles compram da gente sementes de milho e soja para alimentar porcos. Isso tem que ficar muito claro. O Brasil não alimenta a sua população, certo? Proporcionalmente, proporcionalmente não, em termos brutos, a gente produz muito menos comida do que a Rússia. 6 vezes menos comida para humanos do que a Rússia. Perfeito? E proporcionalmente, aí sim, muito menos comida para a nossa população do que a China. Não é à toa que o Brasil tem 33 milhões de pessoas passando fome e a China nenhum. Perfeito? Isso tem que ficar muito claro. O agronegócio não está ali para alimentar 1 bilhão de pessoas, como o Miliciano disse. Não alimenta 1 bilhão de pessoas. Alimenta 400 milhões de porcos. Eu mostrei no vídeo anterior, mostrei os dados Fawstat, é só colocar no Google, Fawstat. Os dados que não tem na Fawstat, como a produção de pescado, por exemplo, você acha no site do Banco Mundial, World Bank. Certo? Então não cai nessa conversinha de Globo, de CNA, o agronegócio, o agro... Não. Eles mentem como respiram. Pega os dados sérios que o mundo inteiro usa. Da Fawstat, que é o órgão das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, e do Banco Mundial, que não tiver no Fawstat. Pronto. Aí você resolve o seu problema, você chega à informação verdadeira. O que eu estou falando, o que eu provo,
O mundo não precisa do Brasil para se alimentar. A China não precisa do Brasil para se alimentar. Sabe quem precisa do Brasil para se alimentar? Os porcos da China. Certo? Literalmente os porcos da China. Vocês vão lá no mesmo site da Faustat, vão ver que o rebanho de suínos na China é de mais de 400 milhões e que esse rebanho se alimenta do milho nacional. A China produz muito mais milho do que nós, 260 milhões de toneladas. O milho dá, mas mesmo assim eles importam. O que não dá mesmo é a soja. Só que eu gostaria de lembrar duas coisas. Primeiro, a China está preparando a Rússia e o leste da África para produzir soja. Ah, mas a Rússia é a Sibéria? Sim, mas lá não é congelado? De fato, no inverno. No verão é quentinho, o sol é muito melhor do que o nosso e são quase 24 horas por dia de luz do sol. A soja cresce como nunca, produz como em nenhum outro lugar. É uma safra só por ano, mas é uma senhora de uma safra. E o leste da África tem um clima muito parecido com o Cerrado, só que o solo é infinitamente melhor. Por quê? O nosso solo é o latossolo, é um solo argiloso, ácido, porque está em cima de um cráton, né? De rochas cristalinas. Já o solo da África, não, é um solo em cima de regiões vulcânicas, um solo fortemente enriquecido por cinza vulcânica. Solo muito melhor que o nosso. Então, quando a África Oriental começar a produzir soja, agronegócio brasileiro, vocês estão full. Quando a Rússia começar a produzir soja para exportar, vocês estão muito full. Nós não temos a mínima condição de concorrer, nem com solos extremamente férteis do leste da África, nem com solos extremamente férteis, mais dias de 22, 23 horas de iluminação da Sibéria. Esse é o fato. Sem falar que a Sibéria está encostada na China, faz fronteira com a China. E o leste da África está na metade do caminho entre o Brasil e a China. Então o agronegócio brasileiro se orienta. Presta atenção na sua vida, porque a coisa está ficando feia. Está ficando feia. É sempre bom prestar atenção nos fatos, tá bom? E um governo que seja amistoso e amigável com a China, bem mais do que esse foi, pode ser muito importante. Tranquilo? Então é isso. Beijo do Mestre Leider. Todos vocês fiquem bem. Ok? Até.